Homem é condenado por assassinato. Essa história é interessantíssima. Para você assistir comigo. Esse homem foi sentenciado à pena de morte. A sentença dele é dura, pena de morte. Tá no corredor. Fred é acusado de ser o assassino de uma balconista durante um assalto a uma loja de conveniência. Coutinho, mas no Brasil não tem pena de morte. Não, é que não é no Brasil. Nos Estados Unidos. Ele ficou preso 25 anos. Agora marcaram a data da execução. De repente, uma testemunha muda a declaração que fez na época, dizendo: olha só, é um outro assaltante que afirma que Fred não estava naquele assalto. Uma testemunha, o cara falou assim: olha, eu estava lá, ele não estava. O Steven disse ainda que foi ele que atirou e matou a balconista. Ou seja, nós temos uma pessoa dizendo que ele é inocente e outra pessoa está dizendo fui eu, assumindo. O novo depoimento provoca uma reviravolta que pode livrar o Fred do corredor da morte. Ele já está com o julgamento marcado. Chegou a data. Ele escapou ou não? O que você acha que aconteceu? Diante de um testemunho de uma pessoa que assume o crime no lugar dele, essa outra pessoa deveria ir para o corredor da morte e ele escapar. Mas ele já está condenado, 25 anos preso, e ele já está a caminho da morte. Chegou o grande dia. Ele conseguiu escapar ou não? A nossa correspondente Tina Roma, direto dos Estados Unidos, faz a revelação agora. Você vai se surpreender com o desfecho dessa história. Balança. Fred Owens, de 46 anos, foi condenado em 1999 por matar uma balconista de uma loja de conveniência durante um assalto fracassado. A mulher, mãe solteira de 3 crianças, foi alvejada porque não conseguiu abrir o cofre da loja. Owens tinha 19 anos. De acordo com o tribunal, na época, ele confessou o crime a 5 pessoas, incluindo 2 policiais. Durante o julgamento, Owens matou um colega de cela. O crime endureceu ainda mais a sentença dele. Na apelação final, os advogados de defesa argumentaram que não havia provas científicas de que Owens havia puxado o gatilho e a arma nunca foi encontrada. Um vídeo de segurança do local não mostrava o tiroteio claramente. A principal evidência era baseada no testemunho de um amigo, Steve Golden, que havia participado do crime. Ainda assim, o júri o condenou à pena máxima, a sentença de morte. Mr. Owens was sentenced to death. Nos últimos 25 anos, Fred Owens esperou pela execução da sentença dele. Poucas horas antes, uma revelação que poderia mudar o final dessa história. Steve Golden, o amigo que recebeu uma pena menor de 28 anos de prisão, mudou o depoimento tanto tempo depois. Diz que naquela época, em 1999, estava sob o efeito de drogas durante o assalto e que foi pressionado pela polícia para mentir, com a promessa de não receber a pena de morte também. Golden garantiu que Owens não estava na cena do crime e disse que tinha medo do verdadeiro assassino e jamais revelaria a identidade dele. Os promotores discutiram novamente a pena, mas a revelação de Golden não era a única evidência ligando Owens ao crime. Em 1999, outros amigos testemunharam que eles planejaram juntos roubar a loja de conveniência. A namorada de Owens, na época, confessou que ele se gabou de ter executado a vítima. Nas ruas, cartazes pediam o fim da pena de morte e o perdão ao réu. Mas os apelos de última hora não foram suficientes para manter Fred Owens vivo. A Suprema Corte se negou a interromper a execução e o governador do estado se recusou a conceder a Owens a clemência solicitada. O único direito que Fred Owens tinha pela frente era escolher a forma pela qual seria executado. Pelotão de fuzilamento, cadeira elétrica construída em 1912 ou injeção letal. Friamente, ele escolheu a última opção. Sem família, sem amigos, na Câmara da Morte, o homem de 46 anos disse apenas tchau ao seu advogado. Foi a
primeira execução de um preso na Carolina do Sul em 13 anos. Um dos motivos da pausa é porque as empresas têm se recusado a vender as drogas para injeções letais com medo de serem identificadas. Atualmente, 35 presos estão no corredor da morte no estado. Nenhuma clemência foi concedida até hoje. Gotino.